Salve, gente! Como é que vocês estão? Pessoal, viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Nós que vamos analisar mais uma vez a coluna O Mensageiro Sideral, que é publicado todas as segundas-feiras na Folha de São Paulo, especialmente na Folha Corrida, do divulgador científico Salvador Nogueira. E esta semana, o Salvador intitulou a sua coluna de Pesquisadores Estudam Antimatéria e Encontram Antinotícia. Ora, que título mais curioso! Vejamos o que o Salvador tem a nos dizer esta semana. Os pesquisadores que se dedicam a compreender os mistérios da antimatéria estão produzindo grandes quantidades de antinotícias. Gente, basicamente a antimatéria é a matéria com carga oposta à que você conhece, a que você é apresentado. Então, por exemplo, um bloco fundamental de matéria é o átomo, composto basicamente por 3 partículas. O elétron de carga negativa, o próton de carga positiva e o nêutron de carga neutra. Num átomo de antimatéria, ou seja, um antiátomo, o elétron teria carga positiva, é o que a gente chama de positron. Já o próton teria carga negativa, é o que a gente chama de negatron. E o nêutron, como ele tem carga neutra, ele continuaria com a carga neutra. Uma outra característica, quando a matéria encontra a antimatéria, ela se transforma totalmente em energia, produzindo uma radiação que nós chamamos de radiação gama ou raios gama. A última veio na semana passada e ganhou as páginas da revista Nature, aprofundando o mistério de por que todas as coisas que observamos no universo, das estrelas aos desfiles de escola de samba, são feitas de matéria, não de antimatéria. No começo do universo, ao que se sabe, como basicamente tudo era energia, nós tínhamos as mesmas quantidades de matéria e antimatéria. À medida em que evoluiu o nosso universo e a temperatura diminuía, acabou por predominar a matéria sobre a antimatéria. Este é um grande mistério aos quais os físicos estão tentando resolver. Inclusive, já no Jornal do Masa, nós fizemos uma reportagem tendo como base a revista Scientific American Brasil sobre esse mistério. Claro, brincadeira chamar de antinotícia, mas não tanto. A definição de notícia tem a ver com fatos novos, movimentos que se descolam do status quo. E o que o estudo da antimatéria tem revelado é que, a despeito da busca incessante por um fato novo, ou seja, por características dela que sejam diferentes das da matéria convencional, os pesquisadores têm apenas confirmado o que a teoria sugeria, que matéria e antimatéria têm propriedades definidas aqui por cada vez mais casas decimais exatamente iguais. Então, matéria e antimatéria têm as mesmas propriedades, porém cargas opostas. Esta é a única diferença. É como se fosse o espelho. Quando você vê uma imagem no espelho, ela está sobreposta a você, tem as mesmas características, porém ela está invertida. Isso você observa quando nós temos uma fotografia, por exemplo. Sabemos desde o século passado que a cada partícula de matéria corresponde uma antipartícula.
Então, se nossos átomos têm prótons com carga positiva, também devem existir também prótons com carga negativa, os antiprótons ou negatron. Agora, então, ele vai explicar aquilo que a gente já havia explicado, que são as características da antimatéria. O mesmo vale para os elétrons, que têm carga negativa, e os antielétrons, também conhecidos como pósitrons, de carga positiva. E por aí vai. Essas antipartículas figuram em quantidades ínfimas no cosmos, em contraste com todo o resto feito de matéria. Daí o enigma, o que eu também já havia chamado a atenção no início do vídeo. Embora no início do universo havia simetria entre a matéria e a antimatéria, algo aconteceu que essa simetria se desfez. Modelagens físicas do Big Bang sugerem que no começo de tudo, matéria e antimatéria devem ter sido produzidas em quantidades iguais. Mas se isso fosse verdade, o cosmos, a essa altura, seria só um mar de radiação sem graça, porque sempre que partículas e antipartículas se encontram, elas se aniquilam, virando energia pura, o que também já foi explicado aqui. Daí a necessidade de imaginar que deve haver uma pequena, minúscula diferença entre matéria e antimatéria, não prevista pela teoria, para explicar o fato de que mesmo depois de todas as aniquilações que devem ter acontecido, logo após o Big Bang, ainda sobrou matéria suficiente para fabricar estrelas, planetas, carros alegóricos e alas das baianas. O que Salvador Nogueira quer dizer é que algo aconteceu, algo que nós ainda não conseguimos explicar, em que predominou a matéria no universo. Evidentemente, essa antimatéria deve ter ido para algum lugar que nós não sabemos, mas como na natureza nada se cria e apenas se transforma, as coisas apenas se transformam, essa matéria que surgiu no início do universo está aí para vermos a antimatéria em pequena quantidade. Logo, a antimatéria deve ter ido para um outro lugar, e daí talvez porque se teorize o multiverso atualmente. A colaboração alfa no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o famoso CERN, que Salvador traduz como Centro Europeu de Física de Partículas, está dedicada a tentar encontrar essa diferença. Lá, eles fabricam e aprisionam átomos de antihidrogênio para depois estudá-los de forma minuciosa. Aliás, em laboratório, nós não conseguimos produzir nada além do antihidrogênio. Em 2018, eles mediram uma transição de energia do átomo de antihidrogênio a 1s2s. Caso você seja um entusiasta de distribuição eletrônica, com precisão de 12 algarismos, e o resultado foi exatamente igual ao do hidrogênio. 1s, gente, é a órbita mais interna que um elétron pode ocupar. A 2s é a órbita seguinte. Eles mediram a passagem de um elétron de uma órbita 1s para 2s, com uma precisão bastante grande, fizeram o mesmo para um átomo de antihidrogênio, um antiátomo de hidrogênio, e conseguiram exatamente, com toda essa precisão, o mesmo nível de energia. Agora, eles mediram outra transição, a 1s para 2p, o que exigiu construção de um complicado sistema de laser. De novo, antinotícia. Tudo segue igual para matéria e antimatéria. Na continuação da distribuição eletrônica, nós temos a camada 1s, 2s e 2p. Quando se passa de 1s para 2p, o nível de energia do elétron para se passar de uma para outra é maior. E eles mediram essa passagem para um átomo de hidrogênio e para um antiátomo de hidrogênio, ou um antihidrogênio. Mais uma vez, a quantidade de energia foi a mesma.
E eu não sei por que a reportagem está estranhando. Afinal de contas, a energia é quantizada e não haveria de ter diferença. A diferença no predomínio da matéria deve ser de outra monta, não disto. O sucesso da técnica, contudo, mostra que os cientistas caminham para, em breve, medir a transição 1S, 2S, com até 15 algarismos de precisão. Todo mundo gostaria de ver uma diferença, diz Cláudio Len César, físico brasileiro envolvido com o trabalho. Pode ser que ela seja achada quando chegarmos a precisões maiores, mas também pode ser que não haja. E aí continua o mistério do sumiço da antimatéria primordial. Como a gente viu, pelos princípios da mecânica quântica, isso jamais será encontrado. Logo, a assimetria deve estar em outra situação. Ficamos à espera de notícias do experimento, conclui o Salvador Nogueira, e por aqui ficamos com a primeira edição do Jornal do Masa deste dia de carnaval. Forte abraço, fiquem bem, até a próxima.